Seja bem-vindo a mais um programa do Zoe Online. Olá, pessoal. É sempre muito bom estar com vocês e eu sei que Deus ele sempre tem uma porção nova para derramar sobre nós. E hoje que nós possamos receber essa porção de uma forma linda e extraordinária. E esse é um lugar, né? Quando a gente se dispõe a ouvir Ele sempre fala. Há um lugar junto ao teu coração onde eu desejo estar. Há uma voz como o som de muitas águas que eu desejo escutar. Eis-me aqui, eu sou teu para sempre. Eis-me aqui, sim, Senhor, eu sou teu para sempre. Porque não há outro lugar que eu queira estar. No teu olhar eu fiz minha morada. Pra onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Se eu me esconder no mais profundo vale, ou se eu subir na mais alta montanha, ainda assim ali o seu amor me alcança. E eu vou perder para o teu amor. E eu vou deixar a sua glória reinar. Eu vou perder pro seu amor. E eu vou perder para o seu amor. Vou deixar, eu vou deixar a sua glória reinar. Porque não há, porque não há, porque não há lugar melhor. Não há. No seu olhar eu fiz minha morada. Pra onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eternas? Se eu me esconder no mais profundo vale, ou se eu subir na mais alta montanha, ainda assim ali o seu amor me alcança. Sim, Senhor, o seu amor ele nos alcança onde quer que nós vá. O seu amor ele é tão grande, ele é tão doce, ele é tão poderoso, Senhor.
Pai, muito obrigada, porque sabemos que o Senhor não nos deixa e não nos abandona em momento algum. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor sempre tem um plano para cada dia. Sempre há algo novo para vivermos, algo novo para aprendermos contigo, Pai. E esse é o momento que nós queremos te ouvir, queremos, ó Deus, aprender de ti, aprender do teu Espírito, Senhor, e se mover. Nós queremos nos mover a partir do que nós ouvirmos hoje, para a honra e glória do teu santo nome, Deus. Vem em liberdade ministrar os nossos corações que estão completamente abertos a ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quero ler um texto com você que está em Gálatas 3. Tão bom, Duda. Sim, é lindo, hein? É bom, né? Muito bom. Ai, eu sinto muito o amor mesmo dele. É demais. Esse amor que nos alcança. Muito bom. É. Então, Gálatas 3. Nós vamos ler ali do versículo 3 até o versículo 14. Então, vamos ler a partir do 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém? Amém. Então, Duda, esse texto aqui, você que tem nos acompanhado, eu até me perdi um pouco, assim, porque esse hino entrou no meu coração, Duda. Ele é muito bom, né? Entrou, assim, Nossa. eu pude sentir mesmo esse amor. E tem tudo a ver com o que a gente vai falar, porque, assim, eu adiantei um pouco para a Duda aqui, mas a gente não vai se aprofundar nesse assunto, porque tem muitos textos que a gente poderia ler, tem muitas coisas que nós poderíamos discutir a respeito. Nós vamos fazer um comentário acerca da lei e da graça. E aí, quando eu estava lendo assim, sobre a graça, eu fiquei um pouco preocupada, porque a gente tem ouvido muito falar sobre graça, e de uma maneira um pouco equivocada. Até uma expressão que surgiu, chama hipergraça, a hipergraça, como se a graça te desse condições, liberdade para fazer o que você quiser. E a graça não se trata disso. E esse texto que fala sobre lei e sobre graça, eu acho assim, ele bem claro. Eu acho que ele mostra para nós uma dificuldade que a lei traz, porque a gente entende assim, aquele que vive debaixo da lei, ele vive debaixo de um peso, não é? A Bíblia diz assim, ela não está anulando a lei. Sim. Jesus falou, eu não vim para anular. Eu não vim. Mas fala sobre aquele que vive debaixo da lei. Sobre a lei, né? Algo assim, sobre a lei. Algo que traz o peso mesmo. Uhum. Eu percebi assim, que essa questão do peso, ela ficou bem evidente quando se trata de lei. Sim. Eu vivi um tempo assim que eu era muito religiosa, quando a gente fala. E eu recebia, as pessoas queriam me elogiar, falando que eu era religiosa. E eu sabia, eu ficava triste. Eu sabia que a pessoa queria me elogiar. Uhum. Porque é um termo muito comum. Sim. Ai, ela é muito religiosa. E eu, ai, Senhor. Não. Eu ficava muito triste, porque eu não queria, eu entendia que ser religioso não é bom. Porque essa ligação com a lei, porque você pode ser religioso, você pode fazer tudo que a lei diz, como aquele jovem rico, e ainda assim, você pode não ter o que é necessário para estar em Cristo. Você entende?
E aí, quando fala que veio Cristo e se fez maldito por nós, ele abre para nós essa proposta da graça. Então, Jesus fez essa proposta para aquele jovem. Ele falou, olha, como que você vive? Eu vivo assim. Estou guardando tudo, está tudo certo, os mandamentos, tá tudo, a lei está em dia. Aí ele falou, então, pega aí o que você tem, vende, dá para os pobres e vem, me segue. Saiu um pouquinho do que estava no livro, o menino ficou desesperado, falou, não posso fazer isso. Só faltou ele perguntar para Jesus, mas aonde que está escrito que eu tenho que fazer isso? O próprio Cristo, o próprio Messias, veio e falou, fez esse convite pessoal para ele. E ele estava tão apegado à lei, tão religioso, que ele deixou de caminhar com Cristo para viver debaixo dessa lei. E eu, assim, me recordei do tempo que eu era religiosa, eu vivia. E, assim, a intenção da pessoa religiosa é boa, sabe, Duda? Mas a gente já sabe no que acaba uma boa intenção. Muitas vezes a boa intenção, meu querido, ela vai acabar no inferno. Porque o reino de Deus não é feito de boa intenção. O reino de Deus é feito por fé. A Bíblia diz, olha, o justo, ele vai viver pela fé. E é outro assunto que eu quero muito falar, que é sobre fé e obras, num outro momento. Aí, ele fala assim, olha, é pela fé em Cristo Jesus. Verdade. E aí, eu lutava dentro de mim com essa questão, porque eu queria fazer tudo certo. E eu achava assim, Duda, que eu precisava trabalhar a palavra, sabe? Cumprir aquilo. E a gente precisa cumprir a palavra. Mas eu queria, assim, sabe, trabalhar. E tudo virava em ativismo, tudo virava em tarefa. E ficava pesado. Algo que era para ser prazeroso, como é hoje, graças a Deus, ficava pesado para mim. Então, eu queria trabalhar a palavra ao invés de deixar a palavra trabalhar em mim. Que é o que você faz quando você faz a tua devocional. Não é? Nós deixamos a palavra trabalhar em nós. Então, eu estava lendo a respeito de um livro muito bom da Joyce Meyer, que fala sobre graça. E ela falava também sobre uma dificuldade que ela tinha, já casada, já convertida, que ela se esforçava, ela fazia força, porque ela sabia que Deus tinha um ministério para ela, que Deus tinha um chamado para ela, pastoral, e ela sabia que era algo grande, precioso, mas ela tentava fazer com que aquilo acontecesse. Ela tentava trabalhar em cima daquilo, quando ela tinha que deixar que Deus trabalhasse dentro dela. Então, ela percebia, e eu fui lendo isso, achei muito interessante, que ela dizia assim, ela percebia que tinha problemas à volta dela, mas ela achava que os problemas eram as pessoas em volta. E que as pessoas que estavam à volta dela precisavam mudar. Quem nunca? Quem nunca pensou isso? Olha, eu estou passando por um deserto, olha, estou passando por uma dificuldade, e se o meu marido não mudar, não sei o que vai acontecer. É a história já ouviu falar daquela história do vizinho com a casa suja? Você já ouviu essa história? E a mulher olhava naquela janela e estava aquela sujeira no vizinho, estava aquela sujeira até que um dia o marido veio e deu uma limpada na janela, ela percebeu que o problema era mais perto. Resumidamente, né? Então, a pastora Joyce, ela passava por essa dificuldade. E ela percebia, então, que, aliás, ela passava a vida dela sem perceber que o problema não era circunstancial, que era uma questão interna, que era ela que precisava de mudança. E aí eu achei isso muito legal, Duda, porque ela fala assim, que quando ela deixou Deus convencê-la da necessidade que ela tinha de se acertar e de mudar algumas atitudes, alguns pensamentos, ela passou a viver melhor. Então, quer dizer, ela passou a viver com convicção. E é uma coisa que eu percebo assim que falta para muitas pessoas. É verdade. A pessoa que não caminha com Deus por convicção,
ela tem dificuldade Com certeza. em mudar. Ela tem dificuldade em olhar para ela e dizer, olha, eu preciso melhorar nessa área, eu preciso reconhecer. A pessoa que não caminha por convicção, ela sempre vai achar que o problema está na outra pessoa. Não é? A gente sempre vai achar que, não, mas até aqui tá bom, né? O problema é aquilo ali, exatamente. A gente vai pensar que o problema está sempre no outro. E não para pensar que às vezes o problema é eu que estou observando demais o outro e deixando de observar a mim, né? Sim, e essa pessoa, geralmente, ela faz assim. Se ela for se comparar e ela se compara, ela não vai se comparar com uma referência alta. Né? Ela vai se nivelando por baixo. Então, ela olha para uma pessoa que ora pouco, que não lê a Bíblia. Ela olha para uma pessoa não ser seguida e ela diz, eu oro todo dia, eu leio a Bíblia todo dia. Eu faço. Quanto, né? Quanto você faz sabe? Isso? Então, assim, fica difícil uma pessoa que não caminha por convicção entender também a graça. Sabe por quê, Duda? Eu estava pensando assim, quando eu tenho convicção, quando eu entendo a palavra, quando eu entendo a graça, eu tiro um peso tão grande. Olha, não faz muitos anos, não faz. Eu tive os gêmeos e daí houve toda aquela mudança de horários, de um filho eu passei a ter 3 dentro de casa. Então, aquela confusão mesmo, aquela coisa maluca. Aquele início. E assim, um desgaste físico, emocional. E aí eu percebi que eu ainda era religiosa, porque o meu coração começou a ficar muito pesado. Porque eu achava que Deus, ele ia... Eu estava afastando Deus de mim, porque eu não conseguia mais seguir as regras que eu tinha estabelecido. Sabe? Para o meu horário da devocional. Até a gente viu aí esses dias a live da pastora Suelen, né, falando sobre essa questão dos filhos. Sim. Né? Então, a gente começa a perceber, eu comecei a perceber que eu estava num ritmo diferente do que eu tinha estabelecido. E aí começou a ficar muito pesado, eu comecei a me entristecer. Teve uma noite que eu sonhei, e eu sonhei que eu tinha sido substituída. Pensa num pesadelo, porque a palavra era essa. Você não vai mais ser discípula da pastora Suelen, agora você vai ser discípula de fulana de tal, porque você não está fazendo a devocional no horário. Chega a ser engraçado hoje, mas eu quero dizer para vocês, eu sofria muito, porque de certa forma eu ainda era religiosa, eu ainda queria caminhar debaixo da lei. E uma coisa que eu li nesse livro da Joyce, que eu achei muito, muito pertinente para a gente entender, é que se eu leio a Bíblia sem convicção de que hoje eu desfruto da graça, eu sou falha, mas o sangue de Cristo me lava. Eu caminho buscando santidade, e eu continuo buscando relacionamento, e eu acho que eu ainda não alcancei como Paulo, mas eu continuo buscando, eu vou caminhando, eu vou buscando, e quando a situação está boa eu busco, e quando não está boa eu busco também. Mas quando eu leio a palavra sem convicção, Satanás se aproveita disso, Duda. E aquilo que é para ser... para trazer mais convicção para o meu coração, se torna em condenação. Como eu estava vivendo. Eu mesmo estava me condenando. Jesus estava lá assim, tipo, que isso? Eu não falei nada. Eu acho que uma coisa que viver pela lei atrapalha, ela se torna pesado para nós, porque ela espera que nós sejamos perfeitos. Quando a gente olha para a lei, a gente pensa, não, eu preciso cumprir isso de cabo a rabo, né? Bem certinho. Mas quando você olha para a graça, você vê que Deus, ele não espera que você seja perfeito, só espera que você seja dele. Você se relacione com ele e faça o melhor que você pode. Né? Sim. O dia que você for perfeito, você já vai estar lá na glória. Aí sim, lá está liberado. Mas antes disso, não adianta. E eu era, assim, uma pessoa bem difícil. Eu era perfeccionista. Esses dias eu estava vendo alguns programas sobre toque. E eu percebia que eu tinha muitas inclinações para isso.
em vários sentidos, eram muitas coisas. E aí, era uma coisa que ainda estava encoberta para mim. Eu não tinha percebido tanto. Eu já tinha percebido, mas não tanto. Porque daí o Espírito Santo começou a me mostrar. E como, sem ajuda profissional, aliás, eu tive ajuda do especialista. O médico dos médicos. Especialista. Mas, assim, ele mesmo foi me tirando daquele mundo, daquela... E sabe, foi tão lindo a forma que ele fez. É sempre muito lindo se você parar para observar e contemplar. Então, quando nós falamos aqui, né, sobre a condenação, voltando para essa questão de Satanás usar a palavra para nos condenar. E daí eu pensei, nossa, mas isso é muito forte. Eu vou falar isso? Vou. Porque ele fez isso, ele tentou fazer isso lá com Jesus no deserto. Ele usou a palavra. Sim. E se Jesus, mesmo tendo olhado para a palavra, tivesse cedido àquela tentação, seria para condenação. Sim. Entendeu? Aí, então, excelente ponto. Estava lá, ele estava lá, ele estava no jejum, como a gente está muitas vezes, e a gente está sendo tentado, só na aguinha. A gente está sendo tentado e aquela coisa toda, mas Deus mandou seu filho, como nós falamos no último programa, ele renunciou ao seu filho por amor a você, e isso nos trouxe a graça. Não, a graça não anula a lei. Não quer dizer que você pode fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, meu amado. Mas quer dizer que Ele é infinitamente perdoador, misericordioso. E o sangue de Cristo já foi vertido para te perdoar e para te lavar. Então, você não precisa viver debaixo do jugo da lei, que é pesado. Você tem que viver debaixo do jugo dele, de Cristo, que é suave. E o fardo, que é leve. Então, é tão precioso quando nós olhamos para isso e a gente para de se cobrar tanto, porque eu me cobrava muito, Duda. Sim. E eu me frustrava. Eu era uma crente muito frustrada, já falei aqui isso. Mas eu vivia uma frustração diária. Por quê? Porque eu não conseguia alcançar a perfeição. Eu não conseguia. Esse lance de perfeccionismo teve que acabar uma hora na minha vida. Eu tenho que ser caprichoso, eu tenho que ser dedicado, zeloso. Tem que ter o equilíbrio, né? Mas tem esse equilíbrio, pelo amor de Deus. Porque senão você casa e daí vai se encher de filho que nem eu e daí não vai dar certo. Porque eu tinha assim, Duda, eu vou só abrir um parênteses aí. Eu tinha meu guarda-roupa, só faltava colocar uma régua assim para separar as roupas. Era tudo separado por cor, por estação. Olha, uma coisa linda. Se você quiser ir em casa, arruma. Eu estou precisando de ajuda. Agora eu sou livre. Mas assim, tenha zelo pela sua vida, pelas suas atitudes, por aquilo que você faz para o Senhor, sim. Mas entenda que a graça dele é suficiente. E hoje, o que nós temos para oferecer, muito mais do que cumprir todas as regras, é um coração quebrantado, é uma vida que glorifica o Senhor. Então, a gente para de se cobrar, pensando que o Senhor não vai te aceitar porque você mudou seu horário, como eu fazia, que você vai ser substituído porque as coisas mudaram, porque agora você não está vindo mais no templo. Deus olha para o teu coração, Deus olha para o teu interior. E essa é a beleza de caminhar com Deus, debaixo da sua graça, entender? Eu realmente não mereço, mas através do Espírito Santo e exercitando a minha fé, eu sei que eu não preciso fazer tudo sozinha. Sim, inclusive a própria Bíblia a gente não lê sozinha, né? Para não interpretar errado, justamente. É isso aí. Eu falo assim, e agora, Espírito Santo, vamos lá? O que nós vamos entender? O que nós vamos... Então, a palavra diz que aquele que está sobre a lei, não está em Cristo. Eu preciso estar em Cristo. Quando eu estou em Cristo. E aí, Duda, assim, para completar esse testemunho, eu passei a ter uma experiência com o Senhor. Ele começou a falar isso para mim. Ele começou a mostrar isso para mim, sabe? Eu sentia assim como se algo mesmo estivesse sendo derramado e se espalhando. Porque quando você está
se cobrando, quando você parece que vai sufocar, parece que você está cheio dessa cobrança. Não sei se alguém já sentiu isso, que daí vem ansiedade, vem uma gama de sentimentos difíceis, ruins. E aí, quando você consegue abandonar isso tudo e perceber que é muito mais simples, tudo se torna mais prazeroso. E eu comecei a ter essa experiência da misericórdia de Deus, porque eu achava assim, no meu julgamento, que eu não merecia o amor dele, porque eu não estava conseguindo. Tinha dias que eu não conseguia ler a Bíblia, tinha dias que eu não conseguia, porque dava mamar para 2, e ia revezando, e tinha um pequenininho ali, com 3 anos e meio. Então, assim, eram muitas questões, era muita coisa, e fora todas as outras tarefas da casa. Então, eu orava ao Senhor, mas assim, eu tinha muita dificuldade. Então, eu sentia que eu não merecia. E ao invés, Deus fez isso em mim, foi tão bom. Ao invés de sentir que, então eu estava condenada mesmo, eu me abri para a graça. Sim. Eu me abri. Esse sonho, esse pesadelo que eu tive, que eu ia ser substituída, ele foi... Olha, eu louvo a Deus porque eu sonhei isso, porque eu também fiquei mais esperta, sabe? Assim, poxa, eu não quero isso. Eu não quero. Será que é só porque eu não... Aí eu comecei a refletir. Será que é só porque eu não estou dando conta das tarefas aqui que eu vou ser substituída? Não, Deus não é assim. Aí eu comecei a me ministrar, deixar o Espírito me ministrar. Não, Deus não é assim. Deus não é assim. Ele é tardio em irar-se. Ele é misericordioso. Ele derramou da sua graça. E eu tenho fé. Eu falei, olha, eu tenho fé que isso é um tempo. Eu vou passar por esse tempo e eu vou viver bem, porque é só mais uma fase da minha vida. Daqui a pouco isso passa. Claro, eu tive muita ajuda, muita oração aí da minha líder, linda, uma bênção na minha vida. E assim, à medida que ela me ministrava, o Espírito também foi ministrando e eu consegui sentir essa liberdade, sabe? E eu fiquei livre. Falei, Deus, olha, os meninos dormiram agora, vou lá orar. Vou lá clamar, é agora que eu vou gazear o banho, às vezes. Às vezes gazeava o banho. Que mãe que nunca fez isso? Duda, você vai saber um dia. Então, queridos, eu fui trocando essa frustração por convicção. Eu fui trocando essa religiosidade por convicção. Eu estou convicta, eu estou certa que eu sou dele, ele é meu. Está fechado aqui com Jesus e pronto. Não adianta. Se eu não conseguir fazer tudo hoje, se eu não conseguir, sabe, basta cada dia. A palavra fala, basta cada dia o seu mal. Tem dia que vai acontecer algo e você não tem que se condenar por isso. Mas seja diligente, a palavra fala. Tenha esse zelo, tenha esse cuidado. Mas tenha muito mais a preocupação em ter esse relacionamento com o Senhor. Essa é a palavra que eu queria dividir com vocês. Como eu falei, só um comentário mesmo, um testemunho para as pessoas que têm talvez sentido isso. Você talvez que tenha sentido essa frustração, essa dificuldade de se organizar. Isso é algo que nós precisamos pedir para o Senhor, buscar ferramentas para se... Eu estava pensando hoje a caminho daqui que a agenda não funcionou para mim, porque eu esquecia de olhar a agenda. O mural também, assim. O que funcionou lá em casa foi fazer as planilhas e as outras questões e grudar na geladeira. Não é o que eu gostaria, porque eu gosto da coisa mais limpa, assim, sem muita informação. Mas comecei a colocar lá, gente, e eu tenho conseguido. Há muitas coisas eu coloco no celular para despertar, mas assim... Tem momentos que é só teu e dele. Aproveita, a graça é para você. Ela te liberta desse peso. Ela te liberta desse constrangimento, dessa dificuldade de respirar muitas vezes, porque você está tão preso à lei e à religiosidade. Verdade. Né? E aí é só alegria. Daí vai pro abraço, meu irmão, porque aí a vida fica assim. Fica leve, fica gostosa, é prazeroso.
E eu creio que o Senhor vai fazer isso. Se você ainda não vive num nível de relacionamento que você se sente à vontade com seu pai, Deus vai fazer isso na sua vida. Eu creio, eu quero profetizar isso sobre você. Nós vamos cantar, Duda? Vamos cantar mais uma música? Sim. E vamos orar ao Senhor, declarar sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Senhor, eu já faço parte desse povo que vive a graça do Senhor, que saiu debaixo da lei e que vive debaixo da graça, debaixo do sangue do Cordeiro, debaixo da mão de Deus, que me abençoa, que me protege. E eu posso desenvolver essa comunhão, esse relacionamento todos os dias. Então eu posso dar o meu melhor. Aleluia. Desisti de merecer. Eu desisti de merecer. Eu desisti de merecer. A sua graça é bem melhor. A sua graça é bem maior. Sim, eu desisti de merecer. Eu desisti de merecer. Sim, eu desisti de merecer. A sua graça é bem melhor. A sua graça é bem maior. E não por força ou violência, mas pelo seu Espírito, a graça me alcançou. A graça me alcançou. E não por força ou violência, mas pelo seu Espírito, a graça me alcançou. A graça me alcançou. Aleluia. Senhor Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada porque através de Ti, Senhor Jesus, nós fomos libertos, nós fomos livres da condenação. Cristo nos resgatou da maldição da lei. E hoje nós podemos viver e até mesmo cumprir a lei sem o peso, sem a religiosidade. Nós podemos fazer isso junto com o Espírito Santo, nosso amigo. Nós podemos ter essa vida abundante, uma vida leve. Senhor, eu quero orar por aquele irmão que está em casa agora, que tem sentido essa dificuldade, Senhor, de sentir esse amor através dessa graça que se revelou a nós. Assim como eu olhava para o Senhor e sentia muito mais um Deus como um juiz, que estava ali para me julgar todos os dias. Senhor, traz a revelação do seu amor. Traz a revelação da tua graça, Jesus. Senhor, da mesma maneira que eu experimentei e que eu tenho desfrutado desse relacionamento de graça, de misericórdia, de amor, Senhor. E eu posso me alegrar em todo tempo com o Senhor, porque isso não depende de mim e também não depende das circunstâncias, mas exclusivamente do Senhor. Pai, eu quero orar por cada irmão, por cada irmã. Quero profetizar, Senhor, pessoas cada dia mais apaixonados, mais envolvidos, mais comprometidos contigo. E que em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que tem afastado, que tem bloqueado, Senhor, o teu agir na vida dos meus irmãos, na nossa vida,
Nós pedimos, tira pelo amor do teu nome. Nós queremos te agradecer mais uma vez, Deus, pela expressão infinita do teu amor, pelo teu Filho Jesus e por tudo que nós podemos viver, com o véu rasgado, com o coração aberto, tudo isso, Senhor, porque o Senhor nos ama. Muito obrigado, papai. Em nome de Jesus. Continua conosco. Fala ao nosso coração, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Continuem conosco aí durante as programações da Zoe Online, da comunidade cristã Zoe. Fique atento que tem muita coisa hoje ainda, hein? Muitas coisas boas e maravilhosas que o Senhor quer falar com você. Com certeza. Deixe o seu like, clique, compartilhe, se inscreva no canal, marque seu amigo, comente. Se você tem... Aí, Duda, nem falei com você, mas se você tem interesse em algo que você gostaria que nós falássemos aqui, desse um testemunho, fizéssemos algum comentário, eu gostaria de abrir para você. Aí, coloca lá nos comentários, né? E a gente vai orar e vai ver a direção que Deus vai dar dentro daquilo que vocês pedirem. Amém? Verdade. Vamos conversar. Com Deus, com a graça do Senhor Jesus Cristo. Um abraço, gente.